Interfaces produtivas. Usando o AutoHotkey. Apresentação: Alexandre Gomes. Automatizar tarefas no computador, associando teclas de atalho a elas, gera um ganho de produtividade muito satisfatório. Eu sou o professor Alexandre Gomes e vou falar sobre um programa poderoso para agilizar suas tarefas aqui na Semana Acadêmica 2021. Como vimos no último vídeo da série Interfaces Produtivas, teclas de atalho são muito úteis para melhorar a performance dos usuários na operação de computadores. Também vimos algumas importantes combinações de teclas, muito usadas nas operações de computador, as chamadas teclas de atalho, conhecidos no jargão técnico em inglês como shortcut keys ou hotkeys, algo como teclas quentes. Todavia, apesar de quase todos os programas profissionais terem seu próprio conjunto de teclas de atalho, precisamos recorrer a outros utilitários quando queremos criar nossos próprios atalhos ou criar nosso próprio conjunto de tarefas automatizadas. Esses programas, quando bem empregados, permitem que possamos obter ganhos formidáveis na velocidade de execução das tarefas mais comuns. Um dos programas desse tipo mais utilizados é o AutoHotkey, ou simplesmente AHK. AutoHotkey permite que criemos não apenas atalhos de teclados, mas também nossas próprias rotinas de automação. Além disso, nos oferece uma simples, mas bastante útil forma de criarmos apelidos, normalmente curtos, para textos maiores e mais elaborados, como uma assinatura de e-mail, por exemplo. Esses textos curtos são chamados de hot strings, algo como texto quente, e é uma ótima forma de utilizar essa ferramenta para automatizar tarefas. Primeiro, vamos baixar e instalar o produto. Basta entrar no endereço autohotkey.com sem a necessidade de pagar nada, pois esse é um produto de código aberto e gratuito. Possui extensa documentação em inglês, é muito bem explicado e com vários exemplos. Esse programa foi criado por Chris Mullet e é atualmente mantido por uma fundação, o que deu uma boa organizada em seu desenvolvimento. Clicando em Download, acessamos a última versão. A sua instalação é bem simples. Pronto. Ao acionar a primeira vez, ele já cria um arquivo de script de exemplo. É bom deixá-lo criar o arquivo para ganhar tempo, mas vamos editar seu conteúdo. Vamos facilitar as coisas criando aqui no desktop um novo script do AutoHotkey. A diferença entre script e um programa normal é apenas que o script é um programa mais simples, com menos regras de gramática, né? Então vamos criar aqui o nosso script teste para poder posteriormente acioná-lo. Agora vamos editar, apagar todo esse programa de exemplo que ele colocou aí, e seta qual é o diretório de trabalho, qual que vai ser o modo de envio de teclas do AutoHotkey. Vamos fazer um do zero para ficar mais didático. Nosso primeiro exemplo vai ser com o Alô Mundo, né, que é um clássico da programação, né? A gente ter aquele primeiro contato com qualquer software ou qualquer linguagem de programação, a gente usa o Alô Mundo. Todas as hot strings começam com um par de 2 pontos. Depois vem o texto, né, o apelidinho que a gente vai colocar nessa hot string, aquele apelido que vai ser substituído. E nesse caso eu vou usar a palavra along e depois mais um par de 2 pontos. Dessa forma, né? Um par de 2 pontos, along, outro par de 2 pontos e o alô mundo, que é o que a gente quer que escreva. Isso ele vai enviar para o computador automaticamente sempre que eu escrever a palavra along, quando esse script estiver rodando. Pronto. Para que esse exemplo seja aceito pelo AutoHotkey, eu vou precisar salvar
salvar esse script, né, esse arquivo aqui no bloco de notas. Eu podia usar o Ctrl S também. E depois eu tenho que recarregá-lo. Ou seja, mesmo com o arquivo salvo, eu tenho que dar um comando para o hotkey entender, o auto hotkey entender que esse arquivo agora tem que ser novamente lido por ele. Então, agora quando eu digito alon, vocês podem observar, ele substitui por alô mundo. Isso aí poderia ser uma assinatura de e-mail, algum cabeçalho, a gente vai ver outros exemplos. Aí, interessante, quando eu coloco o alô em maiúsculas, o alô mundo também se converte para maiúsculas. É uma característica inteligente do Alt Hotkey para entender o contexto, né? Novamente eu vou salvar. Clicar com o botão direito e dar um reload. Aqui ele deu esse erro porque eu deixei a palavra, o texto alô mundo lá no script. Ele ali só pode ter comandos, né? E esse alô mundo foi o exemplo de aplicação. Então novamente eu salvo, dou um reload e vamos ao próximo exemplo. Outro exemplo aqui agora, eu vou usar o apelido SEMAC21 para ser substituído por Semana Acadêmica 2021, né? Que no momento de preparar essa palestra eu poderia ter escrito essa palavra, esse texto várias vezes, e aí, havendo a necessidade de substituir alguma tarefa repetitiva, a gente deve usar o Alt Hotkey para isso. Agora, sempre que eu escrever SEMAC 21, ele vai substituir por Semana Acadêmica 2021. Então, aqui um exemplo fictício, né? Uma frase, e lá no meio eu insiro uma palavra maior, Semana Acadêmica 2021. Aqui a gente pode escolher qualquer coisa, né? Terminou por espaço ou por ponto, ele automaticamente faz essa substituição, né? Se você colocar uma pontuação ou teclar espaço. Hotkeys, shortcuts, é o mesmo que teclas de atalho. Então eu poderia, em vez de ter que escrever um texto que substituiria o outro, eu poderia criar uma tecla de atalho que dispararia um programa que fizesse a mesma coisa, só que agora através de comandos da linguagem do Alt Hotkey. Vamos entender através do exemplo. Imagine que eu quisesse, ao teclar F2, que fosse digitado o nome Brasil Acadêmico, né, que ele aparecesse. Vamos ver como é que isso se dá. Como se trata de uma tecla de atalho e não de uma hot string, eu não vou usar aquele primeiro par de 2 pontos. Eu vou escrever direto o nome da tecla, que no caso será pressionada a tecla F2. Agora eu coloco um par de 2 pontos ao final, né, como um sufixo. Na linha de baixo, eu usarei o comando send, seguido de uma vírgula. Em regra, tudo que eu digitar após essa vírgula será enviado como se eu tivesse digitado no teclado. Send significa enviar em inglês. Então, vou escrever Brasil Acadêmico. E como agora se trata de um pequeno programa, eu preciso de usar comandos, né? Não simplesmente escrever a palavra Brasil Acadêmico. Eu preciso finalizar com o comando return. Como já coloquei, eu sempre coloco antes, até para não esquecer. E return indica que essa automação da tecla F2 terminou. Né? Então agora eu salvo, recarrego e vamos fazer o teste. Tecla F2 e aí ele escreve Brasil Acadêmico. Quantas vezes eu teclar, quantas vezes ele vai escrever, conforme foi o planejado, né? Tranquilo? É um exemplo semelhante ao do uso, né, das hot strings,
Só que agora a gente pode colocar outros comandos, ele funciona mais como um programa. É um uso semelhante ao do Hotstring, mas agora como um programa a gente tem mais possibilidades, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar um espaço no final do texto Brasil Acadêmico, eu não posso simplesmente digitar com a barra de espaço um espaço. Eu tenho que colocar space entre chaves, que isso representa a tecla espaço, barra de espaço. Dessa forma. Aí salvo, recarrego, na hora de testar a gente nota que o espaço foi enviado, né? Assim como o Brasil Acadêmico. Certo? Bem tranquilo, né? Da mesma forma, se eu precisar de colocar a tecla Enter, se eu der um Enter simplesmente, ele pensa que eu quero é colocar mais comandos ali no meu programa. Eu tenho que digitar Enter entre chaves, para que da mesma forma como aconteceu com o espaço, o Alt Hotkey entenda que eu quero que ele quebre uma linha ali, ele envia a tecla Enter na hora de escrever Brasil Acadêmico. Vamos testar? Deu um erro porque eu esqueci de tirar, né, o resultado ali do teste. Tem que tirar essas palavras ali. Claro, eu estou usando aqui no bloco de notas, mas eu poderia estar usando isso no Word, no Excel, no e-mail. Isso aqui é apenas uma demonstração, né? Tá aí, ó. Quantas vezes eu teclar F2 e quantas vezes ele vai escrever Brasil Acadêmico, agora com quebra de linha. Bom, vimos como transformar uma única tecla em uma hotkey, mas é mais comum termos uma combinação de teclas super poderosas, as modificadoras Ctrl, Shift, Alt. Como podemos criar uma tecla de atalho com alguma dessas combinações? As teclas modificadoras Ctrl, Shift, Alt, elas são representadas no Alt Hotkey pelos símbolos circunflexo, sinal de edição, mais, e o sinal de exclamação, que são correspondentes ao que são respectivamente o Ctrl, o Shift e o Alt, certo? Então agora eu vou usar o Ctrl H para me enviar a hora do sistema. Vamos fazer agora um pequeno script mais completo um pouquinho, que vai pegar a hora do computador e jogar na tela. Isso pode ser muito útil quando você está digitando um texto, quando você está fazendo alguma coisa do tipo diário de bordo, uma linha do tempo, que você está registrando sempre alguma coisa que está acontecendo nesse momento e precisa mostrar isso de alguma forma, né? E aí você pode criar uma tecla de atalho que, ao ser clicada ou ao ser teclada, ela exiba a hora atual do sistema automaticamente. Então aqui a gente vai programar a tecla de atalho Ctrl H. Vamos dar uma olhadinha no comando que faz isso. A gente vem aqui na documentação, a Insert, né, para pesquisar. Vou digitar Time aqui para ele me trazer tudo que tem a ver com o tempo. A Format Time vem logo em cima, que esse é o comando que a gente vai usar. Ele pega a hora do sistema e formata do jeito que a gente quer que seja apresentado. Porque ele não fala só da hora, ele fala da data e hora, né? Então, se eu colocar nesse formato a letra D, isso vai remeter à ideia do dia, o dia do mês. Se eu quiser o ano, eu coloco Y, né, de year em inglês, que significa ano, e assim por diante. Como eu quero o horário, né, eu vou colocar hora, minuto e segundos. Dessa forma. Então eu uso Format Time, crio aqui uma variável qualquer, podia ser hora, data, alguma coisa do tipo. Eu vou criar X, porque X a gente entende na matemática, né, a gente já está acostumado lá na geometria, na trigonometria, que X é uma variável.
não é um bom nome para quem faz programação, mas é só para a gente ter um entendimento rápido, né? Estou pegando uma variável x e nela eu vou colocar a hora do sistema. Só para a gente ver o que já está acontecendo, eu vou enviar aqui com o comando send o x para a gente ver o que acontece. Vou dar aqui um Ctrl S, um reload. Mas a gente sabe, o comando send faz o que? Ele envia aquilo como uma tecla. Então se eu fizer um send x, eu não vou obter o conteúdo da variável x. Eu vou obter o x mesmo, ele vai escrever x na tela. Então eu vou mostrar o que eu tenho que fazer para que ele, eu executei, dei um Ctrl H. O que eu tenho que fazer para que ele mostre, ao invés de x, a data, a hora do sistema como é o esperado, como é o desejado. Agora a gente tem que lançar a mão dos percentuais, desse caractere abre e fecha percentual, como se fosse uma aspa, uma parênteses, vou cercar ali a variável com o percent, e ele vai agora, ao invés de mostrar o x como uma letra, ele mostra o conteúdo da variável x, que é o que a gente deseja. Aí está a hora e a data, Se você não formata nada, ele vem com esse horário e data em inglês, porque aqui meu Windows, como é um Windows que eu usei no Sandbox, só para fazer teste, ele é em inglês, ele não está formatado para português. Mas no seu Windows, se ele for em português, essa hora e data viria em português, assim, estando de acordo com as preferências do Windows. Agora eu vou colocar duas vírgulas ali depois da variável, que é o formato desse comando, format time. A gente pode olhar na documentação como é que funciona, e usar as letrinhas H, M e S para representar hora, minuto e segundos. Hora, minuto e segundos aqui tem que ser com H, M e S em minúsculos. Se eu colocar Y várias vezes, ou só Y, eu vou ter devolvido lá na hora que eu testar o ano do sistema, no ano atual. Então, conforme a gente formate, nós vamos obter exatamente aquilo que a gente deseja. Esse é um bom exemplo que você pode empregar na prática. Isso aí não é só um exemplo para ficar só na demonstração, isso já é algo que você pode achar útil no seu dia a dia. Então eu vou colocar aqui H, M e S separados por 2 pontos, aquele formatinho de relógio digital, e a gente vai ver que ele manda isso para a tela do jeitinho que a gente configurou, como esperado. Tenho que salvar, Ctrl S, dar o meu reload, e voilá. Eu lembrei de matar ali os exemplos anteriores. Repare que ele não está mostrando, não é um Ctrl V, ele não está mostrando sempre a mesma hora com segundos na frente. Ele está me mostrando a hora atual. A cada vez que eu digito Ctrl H, ele me mostra o segundo atual. Então veja ali 1h22, 49, 1h22, 51 e assim por diante. Então agora eu vou usar uma combinação de teclas, como exemplo, justamente porque eu desejo recarregar. Olha só, como a gente tem essa necessidade de toda hora salvar e recarregar com reload, eu vou usar uma tecla de atalho que para mim aqui vai ser muito útil, que é a Ctrl Alt R. O que ela vai fazer? Ela vai justamente enviar a tecla de atalho de salvamento, que é o Ctrl S. Vou colocar aqui, lembrando que o Ctrl é representado pelo caractere circunflexo,
e mandar o comando reload, que eu já conheço, o reload, né? Você pode depois olhar na documentação. É o comando que faz justamente aquilo que eu faço com o botão direito ali do mouse. Toda hora tem que ir lá e dar um reload. Isso aqui é o comando que corresponde àquele. Então, agora eu não preciso fazer essas duas operações, de ir lá com o teclado da Ctrl S e depois com o mouse da reload. Eu vou fazer isso aqui a última vez. A partir desse ponto, toda vez que eu fizer uma alteração, eu dou um Ctrl Alt R e ele já faz para mim as alterações devidas. Então agora eu vou fazer uma edição lá no meu Ctrl H, né, no script, para mostrar a hora. Então eu vou colocar aqui um Enter, dou agora o Ctrl Alt R. Ele deu esse erro aí porque eu esqueci de apagar, né, o exemplo anterior. Isso é importante lembrar. Então agora eu vou dar o Ctrl Alt R novamente e vou testar o comando Ctrl H com essa modificação. Ctrl H e ele mostra a hora já saltando linha. Repare ali as mudanças de segundos. Ressalto sempre que isso não é um Ctrl V, né? Eu estou realmente trazendo a hora do sistema e enviando para a tela. Trazendo a hora do sistema para a variável X, depois enviando a variável X para a tela. Vou copiar aqui para baixo novamente aquele comecinho do comando, né? O Ctrl Alt R, substituir por Ctrl Alt P. Aqui eu vou colocar agora, como exemplo, uma espécie de um botão de pânico, né? Eu vou usar uma tecla de atalho que, quando as coisas saírem do controle, o meu script por acaso ficar sendo acionado no momento indevido ou não funcionando direito, eu posso teclar alguma tecla, né? No caso Ctrl Alt P, e ele automaticamente recarregar o script e com isso parar, né? Eu não quero usar um outro comando que a gente não aprendeu. Como a gente já aprendeu o reload também tem essa propriedade de parar a execução do script. Eu vou usar ele, para a gente não ficar decorando muitos comandos. Mas eu tenho outras formas de fazer isso. Por exemplo, tem um comando de pausa, né? E é importante a gente introduzir uma tecla de atalho para fazer esse papel ali de botão do pânico. Porque agora eu vou mostrar para vocês o comando que faz repetição dos outros comandos, que é o comando loop. E a gente usa, a gente vai usar para chamar esse novo script o comando Ctrl Alt L, né, para lembrar de laço, de loop. E eu vou justamente repetir aqueles comandos que a gente usou lá no Ctrl H, né, para mostrar a hora, para não ter que fazer de novo coisa semelhante. Eu vou reutilizar, só que agora eu vou colocar esse conjunto de comandos entre loop, abre chaves e fecha chaves, né? Loop com dois Os. Vou abrir a chave aqui e fechar a chave. O comando loop, ele também pede o número de vezes que eu quero repetir. Então no caso eu vou repetir 10 vezes. Então coloco loop, vírgula, o número de vezes que eu vou repetir, abre chaves e fecha chaves. Aí, agora eu vou salvar, recarregar, tudo com Ctrl Alt R agora, né? Não preciso mais de fazer aquelas duas operações separadamente. E vamos ver como é que se dá. Ctrl Alt L. Aí ele mostrou ali, ó, 10 vezes, rapidamente ele me mostrou a hora. E ainda a gente notou que mudou os segundos, apesar de ser bem rápido, passou aproximadamente um segundo, deu tempo de mudar a casinha ali dos segundos. Aí a gente vai ver o último comando dessa apresentação, que é um comando que faz uma espera, né, faz um delay.
O comando não é delay, né? Mas o comando ele causa um intervalo, causa uma pausa, né? Esse comando é o comando sleep. E ele, a gente tem que passar como parâmetro para ele, né, quanto tempo que a gente quer que fique pausado, a gente passa em milissegundos. Então, quando eu quero 1 segundo, eu coloco sleep 1000, né? 1000 corresponde a 1 segundo. Se eu quiser 3 segundos, eu coloco sleep 3000. Como a gente vai ver. Então, digitando aqui sleep, que em inglês significa dormir, né? No sentido jocoso aí de dizer que ele vai dar uma pausa, que ele vai dar uma paradinha, ou vai aguardar um tempinho. Sleep 1000 corresponde a 1 segundo, Sleep 3000 corresponde a 3 segundos. Aqui a gente vai ter a oportunidade de testar o nosso botão do pânico, né? O Ctrl Alt P. Que eu vou executar o loop e vou tentar interromper no meio, né? Como se eu quisesse parar por alguma razão. E aí dá tempo de parar, porque ele demora um pouquinho. Vamos lá, vamos executar. Ctrl Alt R, eu salvo e carrego. Ctrl Alt L, eu vejo a execução do meu laço, né, do meu loop. Você está vendo ali que o tempo está passando, aí ele espera 3 segundos, imprime o próximo, vai lá, carrega o horário, joga na variável X, mostra na tela, espera 3 segundos, e agora eu dou Ctrl Alt P e ele interrompe o meu laço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem acompanhou até aqui. E esses scripts farão parte do próximo vídeo sobre produtividade, em que eu vou tratar especificamente de planilhas, né? Mais especificamente do Excel. E vai ter uso do Auto Hotkey lá também. Tá bom? Então, agradeço a audiência. E até a próxima, até o próximo vídeo.